Carol Bicalho é estudante de letras, membro do coletivo Narrativas Negras, é negra e mineira. Ela é estudante de letras com licenciatura em português e está cursando o 6º período do curso. Ela trabalha com educação há cerca de 1 ano e meio, com experiência em educação infantil e infanto-juvenil. Ela é membro do Literafro, que é um grupo científico literário na Universidade Federal de Minas Gerais. E também representando hoje o coletivo Negras Narrativas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela nos traz informações sobre escritoras pretas que se destacaram a nível nacional. O Minas Negras Gerais de hoje recebe Carol Bicalho. Ocolofé, nega. Oi. Obrigada por receber a gente aqui. O prazer é todo nosso. Vamos bater um papo? Uhum. Vamos lá. Rica, fala um pouco sobre o Negras Narrativas. Como é que surgiu? Então, quais são os objetivos? o nosso projeto, ele é um projeto que surgiu a partir da Isadora, que é a idealizadora. Ela teve essa ideia e ela foi recrutando pessoas, mulheres, que quisessem, junto com ela, levar para frente a criação de um livro, que o objetivo desse livro, que chama Narrativas Negras, é trazer justamente histórias de várias mulheres, de vários ramos, mulheres negras, brasileiras, que nunca foram, assim, colocadas da forma que deviam para a sociedade. Então, as pessoas não conhecem, as pessoas nem sabem quais foram os papéis delas na sociedade, e o objetivo do nosso livro é justamente trazer essas histórias por meio de biografias e desenhos autorais, ilustrações autorais, para as pessoas poderem ter acesso à cultura brasileira da forma que deveria ser, né? Não é? A que você atribui, no caso, essa falta de incentivo a essas escritoras, as escritoras negras, por exemplo? Bom, primeiro a gente tem sempre que lembrar que a literatura brasileira, no geral, é uma literatura muito racista, né? Então, tanto a literatura em si, como são apresentados os personagens, quem são esses personagens. Então tem uma defasagem absurda de personagens negros, principalmente protagonistas, e quando são trazidos de maneira caricata, de maneira racista. Então é uma literatura que historicamente carrega o racismo que a nossa sociedade carrega. Na literatura brasileira não é diferente da nossa sociedade, nunca foi. Então, o buraco que tem dessa representatividade é justamente um reflexo da nossa sociedade. Então, a gente não vê livros de mulheres negras sendo discutidos, sendo falados, sendo devidamente reconhecidos. A gente não vê. E quando são tardiamente, como foi o caso, por exemplo, da Conceição Evaristo. É uma mulher que no exterior é muito mais reconhecida do que no Brasil. Então, assim, gente, como assim? Como? Como que isso acontece na nossa sociedade? Lélia Gonzalez, outra mulher negra, mineira também, igual a Conceição. É uma mulher que, gente, fundou o MNU em São Paulo. Como que a gente não conhece essa mulher? Como que, com tudo que essa mulher fez, ela não teve o reconhecimento que ela merecia e merece, sabe? Então, eu acho que realmente a literatura brasileira, do jeito que é, nada mais é um reflexo da nossa sociedade. Livros de autores brancos, homens, são os livros que todo mundo devia ler, são os livros de patrimônio nacional, são os cânones. Então, assim, só mais um reflexo em mais uma área da educação e da cultura brasileira que é racista. Então, em resumo, são resquícios de uma era escravocrata que a gente ainda carrega, né? A gente poderia dizer que isso melhorou um pouquinho? Estamos a passos lentos para uma melhora? O que você acha? Assim, eu acho que estamos a passos lentos para uma melhora, sim. É significativo que sejam reconhecidas essas mulheres, é significativo que um livro como o nosso tenha conseguido um apoio nacional. A gente está conseguindo publicar porque nós conseguimos, com a ajuda de todas as pessoas que concordam com as nossas ideias, que nos acompanham. Elas apoiaram a gente, então é graças a elas que nós estamos aqui, que o livro vai poder sair.
Mas, assim, 2020, a gente tem que correr atrás disso e fazer com que pessoas conheçam. Você acha que é uma tarefa difícil impor a literatura da mulher negra no atual cenário brasileiro? Quais seriam os Demais. desafios? E quais os desafios e soluções propostas? Então, é muito difícil, principalmente porque a sociedade, no geral, tem muita dificuldade em reconhecer os nossos problemas, né? Então, nós moramos em um país que não se considera racista, não se considera machista. Então, como assim que você tem que determinar que uma literatura é de uma mulher negra? Para que essa divisão, né? Então, assim, a gente já enfrenta essa primeira barreira. Então, mesmo no movimento feminista, há ainda uma defasagem em reconhecer as especificidades de um feminismo para a mulher negra, para a mulher indígena, não é a mesma coisa. Então, assim, os desafios já vão daí, do reconhecimento da necessidade dessa divisão, da necessidade de políticas, de considerações que são diferentes. A mulher negra no Brasil é tratada de maneira diferente, ponto final. A gente tem que primeiro reconhecer isso. E reconhecer o que é de diferente que tem nessa literatura e saber apreciar realmente que essa literatura ela vai ser diferente, porque vem de um lugar diferente. Então, o que a mulher negra tem para falar são coisas muito diferentes do que o homem negro vai ter para falar. Tem o racismo em comum? Tem, mas não é só ele. E também nem só o racismo, nem só o machismo. Nós somos mulheres completamente plurais e diferentes, que tem muito além de racismo e machismo para abordar. Então, a literatura não é só para isso também, não é para retratar só isso. A gente é muito além dos problemas sociais que acometem Eu o acredito grupo. nisso. Cada uma traz um pouquinho do melhor de si, né? Para compor esse projeto de vocês. E falando nisso, vocês estão desenvolvendo um livro, não é isso? Que vai ser lançado em breve. Fala um pouquinho sobre Isso. isso. Então, o nosso livro ele é um livro que foi feito de maneira voluntária e colaborativa. Cada uma foi lá e escolheu, assim, de quem ia falar, qual história ia trazer, quem seria ilustrada. E aí a gente tentou abordar de uma maneira assim que fosse mais abrangente possível, acolhendo várias áreas, então educação, a área de saúde, a área de política, para trazer essas mulheres. E o nosso livro ele ficou pronto, ele foi editado, tá assim, uma gracinha, é o nosso bebê. E ele vai sair agora, dia 6, vão começar as impressões, a gente conseguiu o financiamento coletivo que a gente precisava. O Narrativas agora vai virar uma associação, a gente entrou em conjunto e decidimos que vai virar uma associação. Que bom. Então, é ótimo, né? Olha só, um projetinho assim que veio da Isa, uma ideia, virou uma coisa assim extremamente importante para todas nós. E assim, estamos agregando novos membros, novas membras. Então, assim, as pessoas que tiverem interesse, a gente tem um formulário, é só entrar lá e preencher. E assim, a Só um ideia é pouquinho. realmente Quem expandir. quiser entrar em contato com vocês para virar membro, quais seriam os meios? Então, a gente tem o Instagram do Narrativas Negras, só colocar lá no Instagram, Narrativas Negras, vocês vão achar a gente. E Tá? aí, por lá, consegue falar com a gente tranquilamente. É um formuláriozinho ali rapidinho no Google, preenche rapidinho, 5 minutos. E assim, toda ajuda é bem-vinda, no momento é voluntário, mas a nossa ideia é assim, transformar o Narrativas em algo que só consiga gerar mais conteúdo, conhecimento e cultura. Como é que foi a experiência de escrever sobre a Dona Ivone Lara? Porque Dona Ivone Lara, assim, é uma gigante, né? A 10ª potência. Então, quais as fontes onde você foi beber dessa água? Fala para mim. Então, fácil não foi, não foi. É, Acredito. é muita responsabilidade, né? Assim, foi uma mulher absurdamente importante para a nossa cultura, foi um expoente do samba, da criação musical brasileira. E assim, e foi uma escrita colaborativa minha com a Flávia Souza. Então nós escrevemos juntas. A Flávia esteve na equipe do musical, então assim, ela teve acesso à família da Ivone, ela conheceu o neto, a família da Ivone. Então, assim, Dona Ivone é queridinha de Flávia, Flávia conhece ela muito bem. Então, assim, tive como saber de histórias que foram muito importantes. Por Por exemplo, um acesso, por exemplo, que, vamos supor, escrevi alguma coisa, vamos escrever de outro jeito, né? Da Dona Ivone gostava de falar assim, sabe? sei. Então, assim, coisinhas que às vezes na entrevista não estava tão
numa entrevista da internet não estava tão explícita que ela falava, ó, isso aqui, ó, uma vez eu estava na casa da Dona Ivone e me falaram isso. Então, assim, uma vez conversei com aquele parente ali da Dona Ivone e falou que é outra coisa, então vamos trocar aqui. Então, Você assim, saberia dizer alguma historinha da Dona Ivone no seu dia a dia, com seus familiares, algum show? assim, a gente não chegou a abordar essas coisinhas assim, detalhes, até porque a gente tem pouquinho espaço de página. Mas fica o Lembra livro, tanto? gente. Daqui a pouquinho o livro sai. Oba, Só conferir no livro que tem assim, tem coisas muito importantes, que a Dona Ivone Lara, ela foi uma mulher que precisou assim, meio que abrir mão de alavancar mesmo a carreira dela. Foi uma carreira muito passo a passo, porque ela precisava trabalhar, ela tinha filhos, então assim, ela precisava de uma estabilidade, que infelizmente privou ela de poder ter um acesso à carreira musical, assim, aquele boom tão grande. Então ela não poderia, por exemplo, aí em visitas de rádio, aí em entrevistas, a fazer tantos shows, ela não poderia fazer isso, porque ela estava investindo em outros momentos. Por exemplo, no centro de psiquiatria, com a doutora Nilce. Então, assim, um lado da Dona Ivone foi extremamente importante. Foi um contato com assim, uma mulher que foi importante para a enfermagem e para o desenvolvimento psiquiátrico, né? Ou um outro entendimento do que é a psiquiatria. Dona Ivone participou disso. Então, interessante. essas coisas tem no livro. Dona Ivone não foi só um expoente do samba, ela foi um expoente, assim, de ter se dedicado e trabalhado muito bem para o cuidado de pessoas, para a saúde de pessoas, principalmente saúde mental e psiquiátrica, né? Que é uma coisa que no Brasil temos sempre que continuar defendendo a luta antimanicomial. Dona Ivone participou desse processo. Sim. E a gente pode considerar que a Dona Ivone tenha sido uma heroína, não só para as mulheres negras brasileiras, mas para o homem preto brasileiro também. Um exemplo de vida, exemplo de matriarca familiar, né? E ela era musicista também. Você acredita que coletivos de literatura negra possam ser um novo nicho de mercado para expandir fronteiras? Você acredita que isso possa expandir de um tempo? Eu espero que sim, porque assim, falando pessoalmente mesmo, o Narrativas para mim é uma experiência muito acolhedora. É, o nosso coletivo especificamente é um coletivo muito amoroso, muito carinhoso, cheio de mulheres muito empáticas e que querem crescer juntas. Então, assim, o nosso objetivo é alcançar mais gente, o nosso objetivo é transformar o mercado atual, principalmente o mercado editorial atual. Então, assim, ter espaço para o nosso livro, espaço para o nosso tipo de literatura e para as outras literaturas que podem vir dela também. Então, é um mercado que eu acho que deve ser mais visado e eu espero muito que cresça, inclusive a nossa associação, né? A ideia é realmente a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas e, como diz a Isadora, né, trabalhar com o que a gente ama. Sim, Então, é transformar esses projetos em mercado. maravilha. São quantos membros no Narrativas no momento? Aproximadamente 60. 60 membros. Aproximadamente 60. Caramba. Tudo aí em Belo Horizonte? Não, a gente tem inclusive um projeto de expandir narrativas para a França, porque nós temos uma membra que está morando lá. E assim, tem dado certo, inclusive expandir esses projetos para outros países falantes de língua portuguesa também, inclusive os países africanos, né? Que é uma ideia. Então, assim, o Narrativas, no momento, ele já está expandindo para outros horizontes. Então, a gente tem o Medium, que é uma rede social em que a gente vai falar mais sobre outros assuntos, mas que não são falados muito no Instagram. A gente tem o Instagram, a gente está criando Narrativas Kids, que é uma ideia de trazer a literatura afro-brasileira e todas essas histórias num formato para crianças. E a gente tem a ideia de expandir para a França. E assim, o Narrativas é um coletivo muito bem estruturado. A gente tem equipes de liderança, a gente tem equipes de marketing e tudo somos nós que fazemos. A administração, a parte de direito, são meninas que estudam direito e procuram sempre assim. Então é um coletivo que está funcionando muito bem, sabe? Sim. Eu só tenho boas experiências para falar delas. São meninas ótimas, ótimas mesmo. Que maravilha. Você citou aí a intenção de vocês em trabalhar com literatura infantil daqui a um tempo. Né? E eu
dando uma olhada no Instagram outro dia, eu vi um vídeo interessante de uma menininha, devia ter uns 5, 6 anos, e ela estava chorando e estava com o cabelo todo molhado, né, e penteado para baixo. E a mãe dela perguntar, mas por que você está chorando? E ela explicou que ela estava fazendo uma live com uma amiguinha e que no meio da live chega a mãe dela e fala: ó, seu cabelo tá todo sarará, tá uma coisa esquisita. Então, assim, estragou uma criança de 5, 6 anos ali, sem necessidade. Aí eu vou te perguntar o seguinte: literatura infantil negra é essencial, é fundamental no nosso país de hoje para a construção de novos horizontes, de novas gerações? Eu acho que assim, é fundamental e já passou da hora de ter, sabe? Porque é muito complicado não apresentar para as crianças coisas simples que são assim, representatividade. Então, como que você ensina para uma criança literatura? Como que ela vai aprender a ler e construir uma autoestima lendo livros em que a história não é dela? Lendo livros em que nada do que ela é retratado de maneira positiva, de maneira normal, ela nem tem uma história. Então, assim, isso é uma coisa que não tem mudado significativamente. Quando eu era criança, eu lembro até hoje de quando a gente leu A Bonequinha Preta na sala. Então, assim, eu lembro, com 5 anos, quando eu tinha a bonequinha preta. Então, isso foi uma coisa marcante para mim. E eu lembro que a gente tinha a bonequinha preta, cada semana um levava a bonequinha e cuidava da bonequinha em casa. Mas, assim, um livro. Como que tem 1, 2 livros no mercado? Como que as crianças têm acesso a 1, 2 livros? Não dá para ser assim. A gente tem que apresentar histórias, porque nós somos vidas. Crianças são o futuro. E como que elas não vão ter autoestima, não vão ter as próprias histórias vistas nas histórias dos livrinhos? Não dá. E já passou da hora da gente mudar isso. Então, o Narrativas Kids ele vem justamente com a ideia de apresentar para essas crianças uma representatividade no momento da leitura, que é tão importante, deve ser incentivado numa infância. Então, assim, a partir do momento que a criança tem um livro que conta uma história dela, que conta a história dos ancestrais dela, a autoestima é muito mais construída, ela consegue se ver no reflexo de uma historinha de outra pessoa, ela consegue ter anseios de ser um personagem, de querer ter criatividade, sabe? Os estímulos são outros. Ver a partir da história do outro não é a mesma coisa de ver a partir de uma história que poderia ser sua. Então eu acho que o Narrativas Negras Kids é essencial para isso, sabe? Uhum. Ao longo dos séculos, a gente vem sendo, vamos dizer assim, súditos, né, da visão europeia sobre, sobre a vida, sobre literatura, sobre tudo. E eu me questiono como seria a visão afro sobre todas essas coisas, sabe? Por exemplo, um Jesus com uma pele mais escura, né? Ou um herói de desenho de TV mais escuro, né? São valores que a gente pode agregar com o tempo. E eu não sei precisar exatamente quanto tempo isso vai durar, né? Mas a gente vai lançando semente daqui agora, não é mesmo? Exatamente. Nosso papel a gente está fazendo, né? E é realmente também bater na tecla de que esse papel também não é só nosso. Parafraseando Conceição Evaristo, todas as vezes assim que eu assisti alguma palestra dela, vi alguma entrevista, ela sempre fala de que é importante sempre lembrar de que racismo não é um problema de negros. Não é. Não fomos nós que inventamos, não é um problema nosso. Então, o engajamento branco é muito importante justamente para reconhecer os próprios privilégios e descer do pedestal. E entender que essa luta é deles. Eles têm que resolver o problema que eles criaram. Então, assim, é isso. Nosso papel para melhorar, nós estamos fazendo. Mas, né, não é problema nosso, como diz ela. Não é problema nosso. Façamos nós a nossa parte, concorda? Exatamente. Façamos nós a nossa parte e incentivemos os outros a fazer as deles também. Maravilha. E vem cá, falando em coletivos, vocês interagem com outros coletivos a nível nacional, nível estadual? Ou ainda não há uma interligação com outros coletivos?
Assim, a gente está tentando viabilizar essas integrações, essas parcerias, para poder realmente levar para frente e trazer um pouco, né, de divulgação, de visibilidade de outras vivências, outras filosofias de outros coletivos, que é igualmente importante. Mas, assim, por enquanto, a gente está tentando um contato com outras personalidades, outras pessoas. Com coletivos nós não temos ainda, mas é uma coisa que a gente sempre busca, sabe? Essas parcerias, divulgações, entrevistas, realmente trocas de experiências, e sempre tentar dar espaço para outros coletivos que compartilham da nossa filosofia, que querem mudar essas narrativas junto com a gente. Muito bem. Queridíssima, estamos chegando a mais um fim de uma grande entrevista, de um papo legal, uma pessoa de luz. Obrigada. Em nome do Minas Negras Gerais, eu quero agradecer por você ter se disposto, em nome do Negras Narrativas. Eu quero também o meu livro autografado quando sair, por favor. Vai precisar de um espaço considerável para vir 60 autógrafos. Não tem problema, é um em cada página. E, Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pretos e para as pretas desse nosso Brasil varonil. Diga lá. Então, primeiro eu quero agradecer, em meu nome, em nome das meninas. É muito importante para nós que o Narrativas Negras tenha esse reconhecimento que está tendo. É muito importante sempre o apoio popular, para a gente entender que, assim, é todo mundo junto, sabe? O nosso livro só saiu desse apoio. Então, agradecer a todo mundo que contribuiu, contribui, e, assim, continuar dando visibilidade a quem precisa. E a minha mensagem se é que eu posso falar assim, né? Tentando ajudar. Sei que é uma coisa que não vai fazer, assim, atual diferença, mas que consigamos seguir nos apoiando, nos dando firmeza, que tenhamos o nosso objetivo em comum, que sempre repensemos tudo que chega para a gente, que tentemos, do nosso modo, fazer diferença no dia a dia e, assim, sempre tentar realmente fazer uma diferença ativa, porque principalmente com redes sociais fica muito difícil. Às vezes a diferença fica ali, só na rede social. Mas, assim, tentar trazer isso para o nosso mundo mesmo. Então, como que você pode fazer diferença? É ensinando o seu filho a não ser racista. É ensinando a sua filha de que ela é linda, maravilhosa, sim. Que tem historinhas para ela também. Vamos atrás dessa historinha e criar essas historinhas. E incentivar realmente a autoestima do povo negro, que é uma coisa que sempre, assim, a gente cresce sendo minado nisso. E a autoestima é quase que tudo num ser humano. Para ele acreditar em si mesmo, ele precisa de autoestima. Então, assim, apesar do mundo todo te dizendo que você é pior, de que você não vale, vamos nos apoiar, criar nossa rede de apoio para nós sempre nos elevarmos, nos darmos visibilidade. E assim, né, que o amor cresça em meio a isso e que nós consigamos mudar esse cenário, para que esse tipo de mensagem não tenha que ser mais dita no futuro, para que seja, assim, só uma coisa que todo mundo já espera. O Minas Negras Gerais está de portas abertas para vocês. Quando for lançar o livro, se quiserem fazer mais uma entrevista aqui para fazer lançamento, está de portas abertas, é só me contactar, tá bom? Tá ótimo. Então, conversei hoje com Carol Bicalho, que é membro do Negras Narrativas de Belo Horizonte, um coletivo literário. E Carol Bicalho é prova de um Brasil negro que dá certo. Carol, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores